Olá, seja bem-vindo ao meu canal aqui. Bem, hoje vai ser um vídeo mais explicando, né? Eu fiz na comunidade uma postagem, né? E muita gente pode não ter entendido, então é melhor explicar eu mesmo falando e ainda desenhei para ficar mais entendido. Se tiver ruído aqui, não se preocupe, tá? Eu acho que não vai estar tão ruído assim, mas se tiver é porque tá um pouquinho difícil de gravar, mas tive que gravar aqui nesse momento mesmo. E eu fiz esse. Eu fiz parecido com a planilha, isso aqui eu fiz um pouco mais mal feito porque eu tava mais apressado, né? Lembrando uma coisa, aqui, olha, só lembrando, gente, quem não gosta de pegar spoiler, não veja. Eu recomendo que não veja, mas se você quer ver os spoilers, eu recomendo para você compreender a minha história. Mas aqui vai ter muito spoiler do que vai acontecer. Se você não quer, se você quer ser surpreendido, é melhor que você não veja, porque vai ter muito spoiler. E aqui, bem, já logo aviso aí, né? Aqui vai ser dividido em três arcos diferentes. O arco dos Guardiões, então vai ser dessa cor aqui, se tiver essa cor aqui vai estar, né? Nos Guardiões. Eu vou fazer mais ou menos nessa época, tá? Esses valores aqui não são reais assim totalmente. Eu não tenho certeza se vai dar isso. Tipo, o Rentron eu já tenho 85% feito e eu comecei em 2022 e eu fiz em 2024, assim, eu ainda não chegou 2024, mas eu estimo que até lá eu termino. É, eu acho que eu vou terminar até lá. Aí tem o Ultra Flash, que é esse azul aqui, claro, que vai começar mais ou menos nessa época também, só que não vai ter uma data certa para terminar. Eu não faço ideia quando eu vou terminar. Eu não comecei, Atacantes vai ser bem no futuro mesmo, que vai ser bastante. E o Holoscope, que não só. Aqui esse valor é como se eu terminasse, né, em uma data. Aqui eu já não sei se eu vou terminar. Porque eu não sei se essa história vai ser longa o suficiente para eu não ter certeza, porque essa aqui é a última história do arco. Se você não percebeu, tá na ordem certa, ó, na ordem que começa e vai indo até o final. Não tenho certeza, mas é isso, né? E agora vamos nessa. E bem, já aviso aí, spoilers, mais uma vez. Começa tudo o início do universo, claro, bem clássico. Eu coloquei aqui uma interrogação como se ainda pudesse ter um tempo antigo, tipo uma época mais antiga ainda, que o universo, antes do universo ser criado, ainda teve uma época, então não tem como, porque o universo é infinito, né? Não só de tempo, como também de espaço. É isso. E aqui é o tempo que, bem, todo mundo diz que o universo tem 13,8 bilhões de tempo, né? De anos. Então é só um tempo estimado aí, mais ou menos, do tempo do universo. Beleza, normalzão, simples. Alguns valores não podem estar tão corretos, tá? Alguns valores dessas datas aqui é só um pouco, só para ter uma ideia de como vai ficar. Não tenho certeza se vai ser assim até o final. Aí aqui em 13 bilhões de anos, então aqui, bem, aqui é 13,8 bilhões, mas aqui é 13 bilhões, são criados os elementos, aqueles elementos que a gente conhece. Eles são criados mais ou menos nessa época, já que, né, dá um tempo aí e tal. Isso aqui é sempre aproximado, tá? Não é uma data correta. É igual que eles fazem aqui também, né, nos anos. Mas bem, aqui seria a criação dos elementos, onde tem todos os elementos, já avisando que esse aqui que eu nunca expliquei, na verdade esse aqui eu expliquei, isso aqui eu não falei que nessa época ele era junto. Sabe aqueles cristais quadrados assim, que são um losango? Aqueles três lá, antigamente eles eram tudo em um só, que era esse aqui, nessa época, né? E bem, logo depois, esses elementos, como eles eram muito poderosos, na época o universo estava no início, né? Então as criaturas ainda eram meio, digamos, meio primitivas, de várias regiões, né? Criaturas seriam tipo os alienígenas, mas criaturas podem significar qualquer coisa, né? Só sei que nessa época aí provavelmente estava nos dinossauros, eu não sei a época certa dos dinossauros, ou até nem estava existindo ainda, né? Mas está aqui as criaturas que na época iam atrás dos elementos. Ficou, olha só, 800 milhões de anos. Então, se é 800 milhões de anos, de 13 bilhões foi para 800 milhões. Quer dizer que ficou um tempão com os elementos ali de boas. Mas aí teve uma época que as criaturas evoluíram um pouco mais e conseguiram ultrapassar a área ali dos planetas. Nessa época os elementos eram mais jogados no canto ali, deixados de lado ali, quietinhos, mas as criaturas, bem, queriam dominar tudo e aí dava nisso. As criaturas foram querendo brigar e aí deu a guerra dos elementos.
continuando também no arco dos Guardiões, que é um arco que vai acontecer tudo na mesma ideia da história. Vai ser tipo uma história tipo o Rentron. O Rentron é tudo separado no canto dele, que nem tá aqui. E bem, aí deu muita treta, né? Muita guerra. E no meio dessa guerra, ou melhor, no final já, né? 800 milhões aqui, 50 milhões de anos atrás. Antes de Cristo, tá? Eu tenho que falar que isso aqui é antes de Cristo. E bem, e aí vem os futuristas. Isso aqui tá agora de amarelo, vocês veem. Mas vocês viram que, tipo, ele pulou tudo isso e foi para atacantes. Por que isso? Se eu contar, bem, já é um spoiler. Se você viu até o final do Atacantes que eu postei ontem, vocês viram que eu falei sobre volta no tempo. Exatamente. No remaster, né? O remasterizar, assim, os atacantes vão mudar totalmente, mas eles ainda vão ter uma ideia. Eles vão voltar pro passado. Só que aqui vai ser muito mais pro passado. Aqui, eles foram para muito. Mano, 50 milhões de anos atrás. Eles, cara, eles foram muito para trás, tudo para conseguir coletar os elementos antes desses monstros aqui. No meio da guerra, eles vão coletar esses elementos, ou seja, vão lutar contra um monte de monstro, um monte de criaturas eles vão ter que lutar para conseguir esses elementos. E vai acontecer muita treta, é isso. E nessa aí eles vão conseguir os elementos, mas antes vai vir os guardiões. Nessa época que os guardiões eles vão começar nessa época, 50 milhões de anos. Mas como eu tô falando, com 50 milhões de anos entre tipo 50 até 49 ou 51, entre essas datas tem muitos anos ainda no meio. Tipo, passa muitos anos. Então, ainda vai ter o desenvolvimento de cada guardião, vai mostrar o livro, vai mostrar cada guardião, um por um. E aí vai ter uma época que vai chegar, todo mundo vai reunir, e nessa que eles vão se reunir, eles vão parar os atacantes. Eles vão falar, pera aí, o que vocês estão fazendo com esses elementos aí que vocês pegaram? E o que vai acontecer? Eles vão ter que... os atacantes vão ter que ganhar a permissão dos guardiões de usar os elementos no futuro. Então o que acontece? É que nem o Marvel. Eu tive que pegar a ideia da Marvel, porque tava muito difícil de fazer essa cena, né? Eles vão pegar os elementos, vão pro futuro com esses elementos aqui, eles vão voltar para a época que eles estavam tendo algum problema que vai ser falado depois. E, bem, no mesmo momento que eles foram e levaram os elementos, eles vão voltar no mesmo tempo que eles levaram os elementos. É difícil, né? Mas, tipo, difícil de entender, mas olha só. Eles levaram os elementos numa época. Ó, é tipo você vai levar o elemento no minuto 49, vamos supor. Aí você vai para o futuro no minuto 49 e na hora que você tá lá fazendo suas coisas no futuro, você decide voltar no minuto 49. Então você volta no mesmo momento que você saiu. Então, os elementos praticamente não saíram do lugar. Então, eles pegam e voltam no mesmo momento. Então, bem, não deu problema nenhum no universo, já que os elementos não saíram do lugar. É tipo, eu vou embora. Só que no mesmo momento ele aparece, pronto, toma aqui de volta. Vai ser mais ou menos assim, pra não dar problema, porque os elementos que sustentam o universo. Se eu fizesse alguma coisa ali erradíssima, né? Poderia causar, né, destruição do universo. Mas os guardiões só permitiram, pois eles sabiam do futuro. Já tem uns guardiões aí que sabem do futuro, tá? Um dos guardiões aí, eles sabem do tempo, né? E ele viu que eles não eram do mal, tal, eles vão devolver tudo de volta, então beleza, aconteceu tudo certo e é isso. E aí, depois dos guardiões, tal, essa história, os guardiões descobrem, né, uma criatura corrompida. Mas não é uma criatura qualquer corrompida. É um dos parceiros deles que se corrompeu com o elemento. Se vocês não sabem, cada guardião tem o seu próprio elemento. Cada guardião fica com um elemento. Tirando esses aqui, ó. Esses aqui não tem um guardião correto. Eles não podem pegar. Ninguém pode ter esses três aqui. Mas nessa época todos os guardiões tinham. Cada esfera era um guardião diferente. Era um carinha diferente. E esse aqui, o que aconteceu? Esse aqui específico era um guardião também. Só que o elemento ele é muito poderoso. Ele corrompeu ele acabou se corrompendo. Isso aí acontece pelo fato dele não conseguir controlar a energia e tal. E ele pode acabar levando à loucura, mais ou menos assim. E ele vai meio que se corromper e deixar que o seu corpo ative por instinto. Vai fazer suas coisas assim, pelo instinto do elemento. O elemento vai querer destruir tudo. E é o que acontece. Eu não sei ainda o design do personagem, então eu criei esse ser bem cósmico aqui, bem louco, gigante, né? Já que ele tá no meio do espaço gigantesco. Mas porque eu também não sei o design dele, eu não sei muito o design dos guardiões. Mas esse design aqui vocês já viram em algum lugar, eu acho que eu já mostrei.
E ele vai mostrar também um outro livro recente. Sim, o Rentron vai mostrar esse personagem e vai ser só barato louco. Nossa, vai comer a solta a porradaria. E a época é a mesma, tá? 50 milhões de anos atrás. Beleza. Aconteceu tudo. Depois dessa guerra que eles tiveram que, bem, derrotar o cara que tava com esse elemento corrompido. Eles tiveram que derrotar, derrotou, beleza, acabou. E aí, esse elemento foi separado. Esse aqui, por conta disso, na verdade não foi só ele, ó, mas esse aqui foi separado em três, que é aqueles três cristais lá, e foram despedaçados em cacos e deixados em planetas. Simplesmente para ninguém pegar de volta esses elementos e acontecer o mesmo problema que houve. E os outros elementos que vocês verem aqui, todos esses aqui, ó, tirando esses que eles só aparecem na sua imaginação, tipo isso, né? Mas esses aqui, principalmente esses aqui também, eles foram deixados naquela dimensão, o abismo, que é aquele local lá que o Rentron tá, né, no lugar agora atualmente na história, que ele vai tentar coletar, mas era lá que eles deixaram no abismo e ficou por muitos anos e anos e anos e anos. Então, veio aquela situação lá do Rentron, que anos atrás ele tinha nascido, tal, ele viu que estava muito tedioso. Ele, ó, o Rentron, já vou avisando, o Rentron existe, mas praticamente em toda a época, ele existiu todo esse tempo, ele ficou todo o tempo, é por isso que ele ficou até entediado. Vocês veem que, olha só, o tanto de anos que se passaram e ele ficou entediado. Até que mais ou menos nessa época aqui, ó, eu não sei a data certa, mas 1996 seria onde estava a Terra, né? No momento a Terra estava nessa época aí. E o Rentron aparece na terceira dimensão, que vocês viram na história. E ele tá muito bravo e ele, bem, quer coletar os elementos. E aí vai acontecer umas treta aí. E, bem, eu já vou mandar outro spoiler. Primeiramente, tá aqui na ordem, ó, tá tudo certo. Eu vou mandar um spoiler brabo, mas eu não sei se eu mando esse spoiler, porque ele é da história que eu tô criando agora. Se eu contar, acho que vai perder o hype, né? Melhor não contar, pois eu tô fazendo rentro agora, né? Eu tô desenhando, eu voltei a desenhar e eu vou, acho que é melhor pra deixar mais hypado e também pelo fato que, né, a história precisa tomar o seu rumo ali para as pessoas ficarem, sei lá, vai que acontece algo que a pessoa não tá esperando, né? Então, rentro acontece uma coisa aí e tudo envolve essas coisas aí e surge o Ultra Flash. Vocês veem que o Ultra Flash tá um pouco diferente, né? O Super Flash era de um jeito e o Ultra Flash é outro jeito. Aqui fiz mais na pressa, mas ele é um pouco diferente ainda, mas ele é quase assim. E bem, o Ultra Flash é a causa do Rentron, tá? O Rentron causou o Ultra Flash. O Rentron que fez o Ultra Flash existir, foi mais ou menos isso. E bem, o Ultra Flash também é uma causa de uma outra coisa que aconteceu lá na criatura corrompida. Aconteceu uma guerra, na guerra lá, né? Uma criatura vai acabar morrendo, eu não vou falar quem, mas uma criatura aí acaba morrendo que vai causar o surgimento do Ultra Flash. E é isso. Ultra Flash aqui, ó, vocês vão ver que já já posso começar a fazer essa história, tem que terminar só o Rentron, e aí ele vai existir. E bem, logo depois, ó, ele já é de 2025, tá? Ele é um pouco no futuro, não é tão nessa época de agora, mas ele é 2025 já que eu tô mais velho, porque o personagem seria eu. Só que aqui ele é mais parecido comigo na vida real, né? E aqui ele tá de capuz, não dá nem pra ver, mas aqui, ó, 2025, bem mais no futuro. Aqui é de 1996, então, sei lá, acontece muita coisa diante desse tempo aí. E aí vem o Rentron versus Ultra Flash, que é um ano depois, 2026. Sim, vai acontecer a guerra de Rentron versus Ultra Flash. Essa é a resposta. Quem tava achando. Perguntando, né? Quem que vai derrotar o Rentron? Porque o Rentron é muito forte, não sei o que. Aí, ó. Essa é a resposta. Mas será que ele vai derrotar mesmo? Será que a história acaba por aqui? Então, a história não acaba por aqui. Vai ter mais coisa. Eu não vou dizer se ele matou mesmo, sei lá. Não vou dizer muitas coisas. Mas aqui vem no futuro. Bem no futuro, 2036 até 2061. É mais ou menos, eu não sei ao certo a história. Eu vou ter que depois observar ali a data certinha para eu colocar sem erros. Mas era mais ou menos essa data aí. O que acontece? Atacantes e Roloscope acontece na mesma época. Atacantes eu tô falando do futuro, tá? Atacantes do futuro antes deles voltarem no tempo. Aqui, o que acontece? Um ser novo aparece. Bem, o Roloscope vai acontecer as coisas lá. O Roloscope só vai servir de suporte nessa época aí. Então não vai ter muita coisa sobre ele. Vai ser só um suporte. Mas o atacante estava tendo um grande problema, um enorme problema. Uma criatura nova surgiu que é o Drev. Eu já falei sobre ele. O Drev, cara, olha a cara desse bicho. Vocês já imaginam que esse bicho aí não é pra qualquer um.
Ele, bem, ele tem até um bico de pássaro, mas isso aí só foi por um design massa mesmo. Ficou até que da hora o design dele. E ele é muito feio. Olha os olhão dele aqui. Aqui tem os elementos. E sim, o Drive vai coletar todos os elementos. É 2061, então, bem, essa aqui vai ser a guerra do Drive, tá? Essa cena aqui seria já a guerra. Mas para antes, né, de começar a guerra, eles tinham que voltar no tempo, que foi aqui nos futuristas. Eles coletam os elementos, voltam pro futuro e com os elementos eles lutam contra outros elementos. Vai nesse negócio deles irem pro futuro com outros elementos, ou seja, duplicarem os elementos, vai acontecer um desbalanceamento no universo. O universo vai ficar muito desbalanceado, vai acontecer muita coisa. Imagina uma guerra no meio do nada, assim, acontecendo um monte de bagulho doido que vai deixar sua cabeça assim. Quem tem epilepsia vai ficar com medo, sabe? Não pode ver. É isso, essa é a ideia. E bem, já estamos agora no último arco, que é a Holoscorp. O Holoscorp eu disse que ele só ficou indo de suporte, mas aí, depois dessa guerra aqui, vai ter a história mais centralizada na Holoscorp. E bem, deixa eu virar a página aqui, porque, cara, a história é tão longa que dá 2 páginas, mas é só um pedacinho. E a Holoscorp, o futuro, seria só a continuação do Holoscorp, mais centralizada nos personagens. Vai ter um vilão a mais ali, um vilãozinho, beleza, que ele não vai estar dando problema no universo inteiro que no Drev e o Hentron, mas é um vilão interessante. E aqui ele começa em 2062 e termina mais ou menos em 2065, por aí, eu não sei direito. E, bem, é nessa época. E aí, no futuro, mais ainda, que seria a última parte, que é o Holoscorp Multiversos, que é 2065, e eu fiz uma piada aqui, né? 2077, só para fazer uma referência ao Cyberpunk 2077. E, bem, na verdade, não sei, porque eu coloquei um mais aqui para dizer que pode ser que continue, pode ser que tenha um tempo a mais. Mas vai acontecer muita coisa no multiverso. E aí vai ter os 3 pontinhos. E, bem, os 3 pontinhos só diz que não se sabe se vai ter um fim. E é isso, a história é essa. Tem muita coisa que eu não contei pra não estragar a surpresa. Eu falei que ia ter spoiler, teve spoiler, mas eu não contei tudo pra não ficar ruim na hora de mostrar. Tipo, o Rentron. O Rentron já vai lançar o próximo episódio. Assim, já vai lançar entre aspas, né? Porque o Rentron ainda falta 2 capítulos pra terminar completamente. Mas, cara, se eu contasse, vocês não iam gostar. Só isso que eu digo. Se eu contasse, ia perder a graça total. Eu só contei mesmo os outros, mas eu acho que vocês podem esperar mais coisas que podem acontecer. Minha história aqui, eu espero muito que eu consiga evoluir no futuro, pois a minha história pode ter potencial. Eu espero que eu consiga, no futuro, trazer em forma digital que ficar melhor ainda. Pode ser que melhore a qualidade e é isso. Por isso até que eu estava participando do concurso. Era para me ajudar a terminar essas histórias mais fácil, de forma mais fácil. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Agora tá mais explicada a minha história. Tudo vai acontecer, vai se esclarecer aos poucos, né? E a minha história vai se juntando cada peça. Cada peça se junta. Tudo acontece por um motivo, né? As coisas não acontecem do nada. E é isso. Obrigado por ter assistido até aqui e falou!